Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março, gente. Hoje é o Dia da Mulher, olha só. E, claro, Sempre Juntos hoje vai seguir normalmente. Nós vamos falar hoje sobre disciplina com o pastor Leonardo Campanha. Mas hoje tem algo diferente no nosso programa, gente. Nós teremos um sorteio, é isso mesmo, de um kitzinho aqui de beleza da Mary Kay, é isso mesmo, a Mary Kay. Nós vamos sortear um perfume feminino, um espelho, um rímel e um batom, e ainda vai um docinho ali para deixar mais saboroso também. Então, para participar desse sorteio, é assim, papum, será no final do programa. Você, na descrição do vídeo, sabe onde fica o chat? Se você fechar o chat, você vai ver que ele tem a descrição com o nome do programa, todos os dados. Ali tem um link, você vai clicar naquele link, fazer a sua inscrição, ali é muito rápido, e aí você vai automaticamente estar participando do sorteio que acontecerá no final do programa. Tá muito especial, vale muito, então participe, gente. Então vamos começar o nosso tema, porque esse é um tema importantíssimo, um tema, assim, fundamental. Nós vamos falar sobre disciplina eclesiástica. Léo, vamos começar explicando, então, um pouquinho sobre esse tema. Boa tarde. Ah, legal, Ah, eu ia faltou boa falar. Falou tarde. boa tarde, né? Mas é isso aí, né? Então vamos lá. A disciplina eclesiástica, ela consiste na ideia, né, de um processo para, de uma certa forma, controlar, né? A gente pode depois entrar mais em detalhes sobre isso, a, a quantidade, a influência do pecado dentro da vida da igreja. Uhum. Então, a gente vai falar sobre base bíblica para isso, ou de que maneira isso é exercido, a liderança, né, e tudo mais. Mas é um processo bíblico, isso é fato, é bíblico. É tido por muitos como uma das marcas da igreja verdadeira, ou seja, aquela igreja que segue as escrituras, né? Então, basicamente, três marcas: a pregação fiel das Sagradas Escrituras, a administração correta dos sacramentos, né, batismo e santa ceia, e a correta administração da disciplina. Por muitos são tidas, né, essas três marcas de uma igreja verdadeira. Então, a disciplina eclesiástica, ela é fundamental na vida da igreja, ela é necessária, inclusive porque ela foi ensinada também por Jesus Cristo, Uhum. né? Não só, mas também por Jesus Cristo, né? Então, algo muito importante. Ao longo do programa, a gente vai entrando mais em detalhes. Muito bom. Eu gostaria de ler um versículo, e aí você fala: "Tainá, olha, legal, ok, mas não sei se cabe ele agora, mas Tainá, bacana, Certo. super". Hebreus 12, 10 e 11. Posso? Vou ler aqui rapidinho. Deve, né? Bíblia. Então você que está em casa, abra sua Bíblia, nos acompanhe, ou no seu celular não vai dar, hein, senão você vai sair da programação. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Assim, disciplina, né, você disciplinar alguém é um pouco doloroso, né, a Sim, princípio, mas é muito importante, é é necessário. necessário, né. Então, esse texto aí de Hebreus 12 é um texto clássico, quando nós vemos o autor aos Hebreus defendendo a punição de pecados por parte de Deus, né? Então, Uhum. mostrando a paternidade de Deus, então ele faz uma comparação do Pai Celestial com os pais terrenos. Se o Pai terreno é capaz de disciplinar visando o bem, muito mais o Pai Celestial, Hum. né? Então, ele vai fazendo esse contraste ali. E depois ele ainda fala que se aquele que não é disciplinado pelo Pai Celeste, então ele deve se considerar não filho, mas sim bastardo. Uau. Então, faz parte da filiação o ser disciplinado, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então Deus de fato disciplina. Esse texto era importante porque mostra um princípio de disciplina e vindo de Deus. Então Deus, deixando a igreja na terra como sua representante, ele também então atribui à igreja essa função, essa responsabilidade de disciplinar
os pecados, né? E depois a gente pode entrar aqui. A gente não faz normalmente uma lista de quais pecados são passíveis ou não, mas existem alguns critérios que nós podemos adotar. Porque será que todo pecado é passível de disciplina eclesiástica? Hum, Enfim, é uma coisa que dá para conversar também com mais detalhe. muito bom. E aí vem aquela perguntinha que a gente, né, a disciplina eclesiástica, ela é bem recebida na igreja pelos membros? Eu creio que hoje, né, a gente tem um problema muito grave aí com a ideia de disciplina eclesiástica por conta do tempo que nós vivemos, né? Então, de maneira geral, normalmente, ela não é bem vista, Hum, né? E depois a gente pode falar a respeito da postura da pessoa que é disciplinada, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você gostar do assunto ou não, outra coisa é quando o assunto é com você, né? Então, de maneira geral, eu vejo que a igreja hoje, ela não gosta do assunto, porque nós vivemos num tempo muito egoísta. ai Nós sim. vivemos num tempo que as pessoas acreditam que você nada tem a ver com a vida da outra. Então, normalmente, assim, quem é você para falar da minha vida? O que você tem a ver com isso, né? Aí vão entrar lá, vão pegar o texto de Mateus, se não me engano, Mateus 7, vai falar: você está falando do meu cisco, mas você tem uma trave no seu olho. Uhum, usam-se muito, eu vejo Só muito isso. que, na sequência do texto, fala: então você vai tirar a trava do seu olho para você tirar o cisco do olho do outro. Hum, Então, a Bíblia ela não dá espaço para que irmãos na fé caminhem sendo cúmplices de seus pecados, certo? tá. Então, Romanos 8:29 fala que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Para eu ser conformado à imagem de Cristo, é necessário que eu abandone práticas pecaminosas, certo? Certíssimo. Algumas práticas, eu sei que eu estou pecando e eu não largo. Algumas eu tento largar e não estou conseguindo. Algumas eu nem vejo que eu pratico. Por exemplo, estou aqui só fazendo só 3 categorias, daria para fazer mais. E a ideia dessa cumplicidade na fraternidade da fé, ou seja, de um irmão vir confrontar o seu pecado, é pressuposto bíblico. Então, muitas vezes eu não estou enxergando meu pecado, e o irmão fala assim: Léo, por que você ainda faz tal coisa? Você foi grosso com tal pessoa? Você cirou facilmente com tal coisa? E eu falo: mas eu não tinha percebido. Ele falou: não, mas todo mundo achou. Na reunião, todo mundo falou: nossa, você viu como o Léo foi grosso? Né? E eu falo: nossa, não percebi, preciso rever isso, me arrependo, peço perdão e por aí vai. Isso é um sinal de quem é um crente, né? Então, mas hoje em dia, as pessoas vão entrar em vários detalhes. Um deles é: nada, você não tem nada a ver com a minha vida. Então, já esqueceram o conceito de corpo de Cristo, de família na fé e por aí vai. A outra coisa que as pessoas normalmente deixam de lado é a ideia de o que é a verdade. Então, fala assim: Uhum. olha, tal coisa é pecado. Não, é pecado para você. Para mim, não é. Quando eu leio, eu não entendo dessa maneira. Não, tudo bem, 20 séculos de igreja entendeu desse jeito, você não está entendendo, tá bom, né? Então as pessoas têm aí um conceito que a gente chama de pós-verdade, né? A gente vive numa época aí definida aí pela pós-modernidade, onde cada um cria a sua verdade, a sua narrativa, e isso influencia inclusive nos comportamentos. Uhum. Isso influencia inclusive em quem tem autoridade ou não na minha vida. Hoje existe uma quebra, uma falta de respeito à autoridade, que ela se reflete em todas as esferas. Começa não respeitando os pais em casa, isso se reflete não respeitando os professores na escola, isso se reflete não respeitando os policiais na rua, isso se reflete não respeitando os líderes na igreja e por aí vai. Então, nós temos vários elementos que apontam para essa realidade da igreja não receber bem esse assunto. Isso aponta para outras coisas, que é talvez a igreja nunca tenha sido ensinada de uma maneira adequada sobre o que é a disciplina eclesiástica ou não. Uhum. Então, muitas vezes ela tem uma visão de mundo que precisa ser ajustada e ela não entende, ela acha muitas vezes, porque isso de fato acontece, infelizmente, que a disciplina eclesiástica é simplesmente uma exposição daquele infrator, daquele que cometeu o pecado, né? Tá. Então, muitas vezes a igreja fala assim: não, mas vocês só estão fazendo a pessoa passar vergonha ali na frente. Vocês estão expondo a pessoa, né? Então, essa é uma visão.
que, de fato, acontece quando a disciplina é aplicada da maneira incorreta. Quando a disciplina é aplicada da maneira correta, essa exposição pode acontecer, mas existem outros elementos associados, né? Então, eu entendo que pela maneira como pela experiência eclesiástica das pessoas, né, aquelas que são mais antigas de igreja, elas podem não receber bem a disciplina porque ela foi aplicada de maneira errada ao longo da sua vida. Ah, as pessoas podem não receber bem porque elas têm uma visão de mundo não bíblica ainda, em termos Uhum. de verdade, de autoridade, né, de padrões bíblicos. E, e eu creio que isso jamais suplantará o princípio bíblico. Tá, Né? Então, o princípio bíblico tem que prevalecer a despeito da pessoa gostar ou não do negócio. Né? concordo. E o outro caso, né, que eu falei é se a pessoa que é disciplinada recebe bem ou não a disciplina. Porque muitas vezes a Uhum. pessoa fala assim: olha, mas você disciplinar, normalmente a pessoa sai da igreja. Qual é a leitura que a gente faz? Que a pessoa que sai da igreja, ela ainda não está arrependida do seu pecado, ou, em outro caso mais extremo, ela ainda não foi convertida. Ela estava vivendo dentro da igreja, ela estava conseguindo, né, como se fosse mais ou menos a ideia do joio, ela conseguia participar dessa realidade, mas ela ainda não foi convertida pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa não se submete à, à disciplina eclesiástica, né, normalmente a gente parte desses pressupostos e a gente encontra isso com base bíblica. Que Uhum. normalmente aquela pessoa que já foi convertida, ela cai em si, ela entende o seu pecado, né? Então a gente pode ver quando Natan vai confrontar Davi com a história da ovelha. Davi fica Hum. revoltado, temos que matar essa pessoa, né? Fala assim, mas essa pessoa é você. Aí Davi É. se arrepende, né, e tudo mais. Então, o crente, né, a tendência natural do crente, quando ele é confrontado com as escrituras a respeito das suas práticas, ele tende a se curvar e aceitar essa disciplina, né? Mas a gente pode desenvolver, eu te cortei, você ia falar Não, alguma não, mas coisa aí? imagina. Ixi, eu estava toda hora querendo falar, mas era assim, sempre dando referência, mas eu acho você já explicava logo em seguida. Eu acho que tem algum reflexo, alguma coisa, isso muda de acordo com algumas denominações? Isso muda de acordo com as épocas também, essas disciplinas, Léo? É, com a época, eu acredito que muda, né? Mas eu creio que a gente consegue pegar de maneira mais fácil entre denominações, né? Uhum. Então, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um código, né, de disciplina. Então, a gente tem um manual, a Constituição da IPB, que tem lá regra para tudo, e nós temos um código específico de disciplina. Por que é importante trazer isso à tona? Porque a disciplina é algo sério, né? A disciplina eclesiástica, né, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é basicamente um processo de um tribunal mesmo, né? Então, Uhum. a, quem define isso é o conselho, mas o conselho, quando vai tratar do processo disciplinar, ele deixa, né, nos nossos termos lá, deixa de funcionar como conselho e passa a funcionar como tribunal. Então, o que acontece? Você tem juiz, você tem relator, você tem o advogado de defesa, o advogado, você tem testemunha, você Gente. tem tudo isso quando esse processo de disciplina avança. Né? Então, a gente tem lá as condições, você tem todos os parâmetros de notificação, a pessoa tem que receber, ela tem que ser notificada que ela está envolvida no processo. Né? Então, de citação, notificação, intimação, tem tudo isso. Então, é um processo sério, né? Porque ele trata de coisas importantes, apesar de duras, para a vida da igreja. Né? Então, não é um processo que a gente gosta de fazer. Porque quando tem que Uhum. fazer, é porque alguma coisa errada muito séria já aconteceu. Né? Ah, tá. Então, assim, a gente faz porque precisa, mas a gente não gosta. Né? Então, às vezes, as pessoas confundem como se fosse ter aí um prazer nessa realização. Né? Mas na Igreja Presbiteriana no Brasil, quem toma conta desse tipo de situação são os presbíteros, né? Homens eleitos por Deus para administrar para pastorear o rebanho de Cristo, né? E que administram a igreja. Então é o conselho, né? Os presbíteros que vão acatar ou não essa denúncia e funcionar como tribunal, etc. e tal. Eu sei que, por exemplo, na Igreja Batista,
Quem faz isso é a Assembleia da Igreja reunida, que faz a Uhum. votação do caso disciplinar, né? Então, existe esse tipo de diferença, mas os passos a serem seguidos, a princípio, os passos bíblicos são os mesmos, né? O que muda é a maneira denominacional de lidar com esses passos. Tá. E Léo, nós falamos pastor Léo, desculpa gente, é que a Não, gente acaba problema. conversando e sai o Léo ainda, mas pastor, eh, podemos citar algumas referências bíblicas aqui agora, assim, de onde a pessoa pode se embasar e onde ela pode buscar, assim? Mateus 18 é a passagem mais clássica, assim, do processo de disciplina, que é quando Jesus Cristo vai mostrar ali que se o irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti, entre você e ele, né? E se ele te ouvir, você ganhou o irmão, se não, você vai chamar mais duas testemunhas, né? Uhum, Se ele ouvir as duas testemunhas, maravilha, vocês ganharam o irmão. Se ele não ouvir, leva para a igreja. tá. E aí a igreja vai tratar. Se ele ouvir a igreja, maravilha, né? Tô fazendo a versão atualizada aqui, né? Vocês ganharam o irmão. Agora, se ele não ouvir, trate-o como gentil e publicano. Então, qual que é a ideia Olha desse só. daí? Então, ele tem várias esferas. Então, por exemplo, se uma pessoa peca contra mim, o meu primeiro passo é ir confrontar a pessoa e não fofocar dela. E não fazer uma Isso denúncia. deve ser com tudo, né, E assim. isso. Então, assim, vamos fazer assim, ó, a Tainá tá falando mal de mim, né? Eu saio daqui do programa, ela vai falar com o Pedro aqui, no bastidor, falar, olha, o pastor fez isso, aquilo outro, não sei o quê. Chegou para mim que você estava falando mal de mim, né? E é provável que ela tenha razão no que ela falou mal, mas eu vou ter que chegar e falar assim, vou te dar a oportunidade de você parar de pecar. Fiquei sabendo que você está falando por trás, fala na minha cara. Né? Eu acho que você está errada nisso, eu posso estar errado no que eu fiz, Uhum. mas você cometeu um pecado contra mim. Aí, se você for crente, fala assim, é verdade, pastor, eu Eu pequei, pequei. peço perdão, mas o senhor fez isso, isso e isso. Aí eu posso falar, é verdade, eu errei, ou não concordo com isso, enfim, mas teve uma confrontação desse pecado. Se você não se arrepende, aí eu vou chamar mais duas testemunhas, e provavelmente a pessoa que receptou a fofoca, e falar, Tainá, você está falando mal de mim nas costas. Aí, se você não se você se arrependeu, ótimo. Se você não se arrependeu, eu vou levar para o conselho, por exemplo. Falei, ó, Tainá tá lá com maledicência contra o pastor da igreja, tal, não sei o quê. Se você se arrependeu, ótimo. Se não se arrepender, o que Jesus está falando é que você deve ser excomungada da igreja. Então, esse é um processo que as pessoas têm receio de muitas vezes de fazer, porque é você tirar a pessoa de dentro da igreja, Fica né? preocupado, acho que E fora você está possa ser considerando, pior, e que né. você está falando o seguinte, você está considerando a pessoa ímpia. E que, caso ela se arrependa e queira voltar, ela vai ter que ser batizada. Isso que eu queria Então, saber. assim, então o negócio é sério, né? Até o batismo tem Então, que. porque não foi verdadeiro o negócio ali, né? Então o negócio é sério, tem que pensar com cuidado. É um processo que envolve muita oração, muito cuidado, muito pastoreio da pessoa, Uhum, né? Então, essa é uma passagem clássica, né? Outra passagem clássica aí é quando Paulo escreve a igreja em Corinto, na sua primeira carta, quando ele está tratando do rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, né? uhum. O pai vivo, então um negócio bem absurdo. Paulo Super. comenta que nem entre os gentios se ouvia tamanho pecado. Então, Gente. a igreja estava pior do que os de fora, né? Então, isso aí é um negócio sério. E aí Paulo vai falar que a igreja estava errada porque eles estavam vivendo uma vida achando que eles eram super espirituais e eles estavam aceitando esse tipo de coisa. Aí Paulo fala que tinha que entregar esse cara, inclusive, para Satanás, para ver se salva a alma. Foi melhor perder o corpo e salvar a alma, né? Então, existe, né, várias bases. Então, tem Mateus 18, tem lá em Mateus 16, fala também, acho que do poder das chaves, que é essa ideia da excomunhão. E você tem alguns textos no Antigo Testamento que não é a disciplina eclesiástica, não existia igreja como a gente pensa hoje, existia o povo de Deus, Aham. né? Mas são textos aí que fundamentam essa ideia, né? Esse conceito de disciplina eclesiástica. É, nosso Deus é um Deus de ordem, né.
Não é de bagunça, Não tá é de certo. bagunça, então tá certo, tem que corrigir, porque, quando a gente fala, assim, a disciplina, e imagina se não tem a disciplina, né, se não existe isso, fica uma coisa desordenada, fica É, então. até para o cumprimento da palavra, se não houver disciplina, não é cumprido o que está aqui, né. Parte do que as pessoas não muitas vezes não entendem é a profundidade do pecado e as consequências dele, Uhum, né. Então a gente tem trabalhado com as crianças, a gente está no começo de Gênesis, né, e a gente tem mostrado ali a intensificação do pecado no mundo. Então a gente hum, começa ali Gênesis 3, a queda, uhum, a segunda geração de seres humanos já tem um homicídio entre irmãos, um sim, fratricídio, e poucas gerações acho que na terceira geração, você já tem a quebra da monogamia, e aí uhum, poucas gerações depois, você já tem que a terra inteira estava pervertida, a terra inteira estava desviada. E tinha um homem só que achou graça diante de Deus, que foi Noé. Então, se houve uma intensificação do pecado. Aí Deus manda o dilúvio, né? Família do Noé, etc e tal. Aí, quando Noé desce da arca, logo na sequência ele já peca. exatamente. Aí, quando vai chegar ali em Babel, cara, Gênesis 11, o pecado intensifica de novo, os caras querem chegar no céu, né? E a ideia de chegar no céu é ter acesso aos deuses, né? Então ali a gente já tem outro problema. Aí Deus vem, confunde o povo todo. Então as pessoas esquecem as consequências do pecado. O pecado ele é terrível, né? Ele é traiçoeiro. E aí, por conta disso, é importante que a gente tenha cuidado com o corpo de Cristo. Uhum, E aí, a ideia de disciplina, ela traz ações em algumas esferas. Então, existe o benefício na esfera individual. Né? Aqui eu quero até trazer um texto que eu gosto bastante, Confissão de Fé de Westminster, ótimo. no parágrafo sobre disciplina, ele vai falar assim: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então a gente vê aqui, né, as esferas de benefício. O, o primeiro beneficiado com a disciplina é quem está recebendo a disciplina, porque você está buscando chamando e buscando ganhá-lo para Cristo. Então a ideia não é que no processo de disciplina você vai disciplinar a pessoa e deixá-la às moscas. Não, a ideia é que você vai, isso quando o processo é feito de maneira adequada, a Uhum, montar uma comissão ou designar pessoas para que acompanhem o irmão ofensor. Então você vai chamar o irmão, você entendeu que você pecou? Não, entendi, tal, tal. Tá bom. Então vamos lutar junto. E aí você monta uma ótimo. comissão para acompanhar essa pessoa. Porque o nosso desejo com a disciplina é que o pecador se arrependa e volte para Cristo. A ideia é de voltar a uma vida de intimidade e tudo mais, né? Então você tem essa primeira esfera, né? Depois ele fala aqui que é para evitar que outros sigam esse exemplo. Então é para mostrar para a igreja que o pecado não é aceito no nosso meio, né? E que serve de exemplo que aquilo não é uma prática aceita, tá bom? Uhum, Então, teve um professor meu sobre essa matéria, ele falava assim: olha, quando a gente aplica uma disciplina eclesiástica lá na igreja, eu fico uns 3, 4 meses sem sofrer com esse problema. hum. Porque o assunto é exposto, as pessoas veem as consequências do pecado, e mesmo que ela esteja com vontade de fazer aquilo, ela pensa umas 2, 3 vezes. Mas é, 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 gente. parte, é parte da didática da disciplina, é essa. É você expor que aquilo de fato é inaceitável, não é aceitável dentro da igreja, né? Aí depois ele vai falar, né, de purgar o velho fermento, ou seja, a ideia de remover o pecado do meio do povo de Deus. Então é você não apenas mostrar que aquilo não é aceito para os irmãos, mas Uhum. é buscar remover essas práticas do nosso meio. É. E isso é responsabilidade da liderança, tem que ser feito, né? E aí você tem, por exemplo, a vindicar a glória de Cristo, e isso serve inclusive como de testemunha para os não crentes. Fala assim, como assim, Léo? Testemunho para o não crente.
Eu Ah, gosto disso. vou pegar aqui um exemplo de testemunho para o não crente na disciplina eclesiástica. Então, tem um irmão casado. Como o dia da mulher, eu vou pôr a culpa no homem. Tem um irmão casado e esse irmão adulterou com uma descrente, né? Ah, Às vezes acontece com crente, é horrível, né? Com descrente é sim. ruim, com crente é pior. É, É tudo terrível, tudo né? terrível. Mas o irmão adulterou com uma descrente, né? Ah, se esse irmão é disciplinado, o que que a gente está falando para os de fora? Nós não aceitamos qualquer coisa aqui. E nós buscamos viver de acordo com aquilo que nós pregamos. Uhum. Então, o que vocês aceitam em fora, a gente não aceita aqui dentro. Então, isso é um testemunho de uma diferença ética, pelo menos. A gente sabe que existem outras diferenças, mas Sim. existe uma diferença ética e moral da igreja para os de fora da igreja. Então, quando nós não disciplinamos, quando nós sabemos das circunstâncias desse tipo e a gente não disciplina, então fala assim, então na sua igreja aceita isso? Sim, é terrível isso, muito Então, assim, triste isso. então é tranquilo adulterar lá na sua igreja, né? Então, é importante que a disciplina ela serve, inclusive, de testemunho para os não crentes. Né? Parece estranho, mas é fato. Né? Então, ela busca chamar o ofensor para que ele caia na real, mostra para a igreja que aquilo é uma prática não aceita com as escrituras, mostra para o mundo, né, que nós vivemos de uma maneira diferente, com uma ética diferente para glorificar o nome do nosso Deus. A gente está tentando, né, como parte da função da chave do reino dos céus, remover o pecado do meio do corpo de Cristo, da igreja, da noiva de Cristo. Então a gente vê que existem vários benefícios associados à prática da disciplina eclesiástica. Apesar dela ser dura, apesar, né, eu tive casos próximos a mim de pessoas que foram disciplinadas, e é triste, porque todo mundo sofre, né? Uhum. Mas existe um outro aspecto que é dar um pouco de justiça a quem foi ofendido. Né? Então, todas essas esferas são contempladas dentro da disciplina eclesiástica, né? Porque ninguém gosta desse processo, mas o processo é bom perto do pecado que foi cometido, o processo é necessário perto do pecado que foi cometido. Né? Uhum. E a confissão aqui, ela faz um resumo bom do ensino bíblico, né? Que ela vai colocar aqui. Vamos ver aqui só para... Aqui, pronto, virou. Ofensores notórios e obstinados. Então, a gente não está falando que o processo de disciplina eclesiástica ele vai vigorar em qualquer tipo de pecado. Tá. Tá? E também, só para vocês terem uma base, né, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, para você fazer um processo de disciplina correto de acordo com o Código de Disciplina, é necessário vir uma denúncia. Essa denúncia tem que vir assinada. Uau, Né? Então, não aceitamos denúncia anônima. Né? ótimo. Se a preocupação da pessoa é legítima, né? Se a preocupação da pessoa Ela vai assinar. ela vai assinar. Porque se for fofoca, né? Então, esse mesmo professor Já meu, teve casos, assim, da fofoca vir mas claro que eu verificam antes, né. eu vou dar o exemplo desse meu Ah, tá. professor, Uhum. né? Desse meu professor. Aí chega lá, uma pessoa chegou e falou: Ó, pastor, aconteceu isso, assim, assim, assado. Ele falou: tá bom, isso é pecado e merece, de fato, um processo disciplinar. Coloca isso num papel e assina para mim. Falou: não, pastor, isso aí não. Foi então, o que você está fazendo aqui é fofoca. Você não deveria estar falando isso para mim se você não tem coragem e se você prefere deixar o seu irmão continuar pecando do jeito que ele está pecando. Nossa, gente. Aí quase a pessoa já foi disciplinada, né? Mas, então, o processo disciplinar, ele pressupõe a transparência. Então, se eu for fazer uma denúncia contra a Tainá, eu vou ter que descrever qual é o pecado, eu vou ter que ter provas disso Uhum. e tenho que assinar, tá certo? Isso vai ser lá recebido pelo conselho, né? Aí depois vai entrar o relator para fazer uma análise se aquilo é passível ou não de disciplina, para Uhum. ver que tipo de circunstância nós estamos falando e por aí vai, né? Então existe todo um processo envolvido, mas é um processo sério, triste, porém necessário, né? Importante isso. Léo,
agora vem aquela pergunta, né, pra gente nós entendemos e como que a igreja deveria praticar a disciplina? Agora a gente trazendo pra uma forma prática, assim. Tá? Eu entendo, pegando ali Provérbios, que fala que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. Essa ideia de um conviver constante, buscando a conformação da imagem de Cristo no próximo. Eu entendo que a cultura da disciplina eclesiástica não deveria ser algo tão incomum na vida da igreja. Não deveria ser algo visto com maus olhos, né? Uhum, Porque se, se a disciplina é algo bíblico, e não tem o porquê a gente não fazer, né? Então, o processo, como ele deve ser feito? Partindo de uma denúncia, né, com a pessoa trazendo evidências, né? E a partir dali, quando entra no conselho, quando vira tribunal, fazendo um acompanhamento tanto da parte ofensora quanto da parte ofendida, porque a parte ofendida fica muito ferida, uhum, a parte fica. ofensora precisa ser restaurada, né? O Olha que evangelho, processo, o né. evangelho é graça, né? Hum, Então é graça para quem está machucado e para quem machucou. Então a gente quer recuperar os dois, né? E isso só é possível com a graça. Então, o cuidado do ofendido, o cuidado do ofensor, acompanhamento dessas pessoas, ah, vai ter o julgamento, vai ser dada a pena. Essa pena pode ou não ser comunicada publicamente, né? uhum. Isso uma outra coisa que também às vezes causa espanto, é quando é feito de maneira pública, né? Então, pós-culto vai avisar que o irmão tal foi disciplinado pela quebra de determinado mandamento e por aí vai. Ah, em alguns casos isso é necessário, em outros casos não. Em outros casos a disciplina é o que a gente chama de velada, né? Ela é feita no particular, né? Então o processo se a gente consegue simplificar aqui na conversa como uma denúncia sendo feita com evidências do que está sendo acusado, com uma pessoa assinando, dando o seu nome. Depois é feita uma avaliação dessa denúncia. Essa denúncia pode ser acatada ou não. Sendo acatada, acompanhamento das duas partes, aí tem julgamento. Cada parte tem o seu direito de falar, de expor a circunstância. Depois é feito o julgamento, dado a sentença, né, e ela pode ou não ser comunicada, mas em todo o tempo. A ideia é cuidado, o pastoreio das vidas, né? Muito bom. Acontece muito, Léo, ou é algo que tem acontecido menos? Isso está relacionado também a uma igreja que ora muito, que é comprometida com a palavra, que tem uma boa instrução? Ou nós sabemos, né, que nós somos pecadores e nós não somos estamos em busca da santidade, mas nós, né, Eu co entendo que quanto mais bíblico uma igreja for, quanto mais ela tiver uma vida de oração sincera e ativa, maiores serão as chances dessas disciplinas acontecerem, né? Ah, Só que, infelizmente, de maneira geral, estou falando aqui de realidade brasileira, uhum, a gente vê pouca aplicação da disciplina. tá. Isso por alguns motivos, né? Alguns do que eu falei no começo, quem é você falar da minha vida, coisa do tipo, mas ainda assim a igreja poderia exercer. Só que muitas igrejas hoje, elas têm medo, e aqui a palavra é medo mesmo, de exercer a disciplina eclesiástica, porque existe uma certa facilidade, uma grande oferta de igrejas em que essas pessoas podem transitar de igrejas. Então, se começa, né, uma questão de disciplina, exercício de disciplina, a igreja, teoricamente, pode vir a perder membros, Uhum. né, por conta do exercício da disciplina. Então, muitas igrejas têm medo de aplicar a disciplina com essa questão de perder pessoas, a sua igreja diminuir, a arrecadação diminuir, por aí vai. Hum. Então, isso é algo que passa pela cabeça das pessoas. Contudo, ah, a gente precisa, antes de mais nada, ser bíblico, independente de qualquer outra coisa. Mas existe a evidência histórica, né? Existe uma evidência histórica a respeito disso. E quando a gente olha para a realidade, igrejas que aplicam a disciplina, elas tendem a crescer e não a diminuir.
por mais que pareça contraintuitivo, inicialmente pode parecer uma perda, mas pela fidelidade bíblica, Deus acrescenta a vida dessa igreja, né? Uhum. Então, se a gente for falar numa lógica bem humana, né, quanto mais você faz ali, Deus parece de fato, nem sempre é dessa forma, mas ele vai retribuindo, ele vai colocando, adicionando ali no meio. Então, muitas igrejas não fazem. Existem igrejas que nem existe esse conceito, que nem é levado em conta essa realidade Olha. da disciplina eclesiástica. E existem muitas que têm, mas que não fazem, por conta desse tipo de motivo, né? É. Então, procura aquela abordagem, sou amigão de todo mundo. Existe um outro mal, uma má compreensão da disciplina, que algumas pessoas falam assim, olha, mas vocês estão querendo ver sangue, a pessoa está precisando de misericórdia, Entendi. né? Então, assim, vocês Uhum. estão sendo maus, vocês estão julgando. Estamos julgando, Deus manda julgar. Nós não estamos sendo maus, nós estamos sendo bíblicos e bons, né? Uhum. Então, existe de fato hoje muitas igrejas que não aplicam a disciplina, e isso é um sinal, né, cada vez mais evidente do distanciamento das igrejas das escrituras, né? É. Então, quando eu falei que hoje é bastante aceito a ideia de 3 marcas da igreja verdadeira, né? Na época da Reforma existia um debate bem mais forte do que hoje, até porque naquele momento o problema era maior. Se a igreja católica não era uma igreja bíblica, como eu faria para identificar uma igreja bíblica? E por isso que surgiu essa ideia das marcas da igreja. Uhum. E então existe o debate sobre a terceira marca. A primeira e a segunda marca todo mundo concordava. Praticamente todo mundo concordava que era pregação das escrituras, mas não a pregação das escrituras, a pregação fiel das escrituras. Porque pregar Uhum. a escritura, até teólogo coach, essas coisas faz, Uhum. né? Então, pregar as escrituras de maneira fiel, administrar corretamente os sacramentos, e a terceira marca que entra em debate é a disciplina eclesiástica. João Entendi. Calvino não entendia que a disciplina eclesiástica era uma marca da igreja verdadeira, Uhum. mas ele falava assim, ele acreditava nisso de maneira indireta, né? Ele falava assim, olha, a disciplina não é uma marca da igreja verdadeira. A igreja verdadeira pode existir durante um tempo sem a disciplina eclesiástica. Mas se ela viver muito tempo sem a disciplina eclesiástica, ela deixará de ser uma igreja. Então. Ela morrerá. Então, de maneira indireta, a Calvino acabava dando um valor à disciplina eclesiástica. Ele via que era possível que uma igreja existisse durante um tempo, mas se fosse muito tempo, ela deixaria de existir. Então, de maneira indireta, isso acaba sendo uma confirmação da importância desse ponto, né? Então, a disciplina ela é uma das evidências, para mim, né, uma das evidências de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeira, de uma igreja que preza pelo nome de Jesus Cristo, né? E a gente vê que no nosso tempo isso não está muito em moda, não. Muito bom, muito bom. Eu acho que você que está nos assistindo, eu já vi alguns comentários aqui. Glória a Deus, do Cristiano, a Vânia, ela escreveu, depois já tirou ali, mas a Jéssica, a Rosemary, a Madalena estão aqui com a gente, ligadinhos, assistindo. Então, acho que o assunto, mandem um comentário pra gente, compartilha se você já presenciou alguma disciplina eclesiástica na sua igreja, compartilha com a gente, fala um pouquinho sobre o que que você acha desse tema. E agora chegou o momento do desenho do dia, Aí, pastor. hoje vai ser Olha, surpresa. eu acho que hoje vai ser surpresa. Eu não sei se eu vou te explicar o porquê depois que eu escolhi esse, não é um desenho. Começa hoje que não é um desenho, Então, gente. o momento do desenho que não é um desenho. São tópicos, mas não deixa de ser um desenho. Eu vou deixar aqui, ó, pastor, tá na tela, você vai acompanhar aí de Vamos lá. casa. Esse é mais didático, é um processo, tópico número um, número 2, número 3, o número 4 que eu separei por conta dele, que aí ele entra a disciplina, que eu acho que é todo o Na processo. humildade, mansidão, longanimidade e suporte, né? A disciplina que alimenta a paz na igreja, suportar o ser. Eu creio que tem a ver, de fato, com essa ideia do suporte em amor aos irmãos, o processo de disciplina, né? Porque quando a gente pensa em suportar o irmão, não é só aquela ideia de aguentar, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem dessa maneira, Sim. mas a ideia de você dar suporte para a pessoa. E quando você vai dar suporte, você pode dar suporte no momento de dificuldade, então ela está atravessando um momento difícil. Você pode dar um suporte para essa pessoa no momento de alegria, quando ela não está sabendo lidar com a sua alegria.
mas você pode dar um suporte no momento em que ela está em pecado. E qual é o suporte que você pode dar no momento que ela está em pecado? Vai ser a confrontação, né? Uhum. Então, a disciplina eclesiástica ela não vai ser só aquela parte final da condenação. Ela vai ser todo o processo. E muitas vezes, né, nesse caminho, a pessoa se arrepende do pecado e nem precisa passar pelo restante do processo. Sim. Ela já se arrependeu, é um pecado, por exemplo, não é um adultério, né? Não é o adultério é que é um dos mais evidentes, a gravidez da mãe solteira, né? Esse tipo de Uhum. coisa, que aí já existem outros elementos que complicam, né? Porque isso vai ganhar publicidade, né? Vai ganhar notoriedade no meio da igreja, mas existem pecados quando a pessoa se arrepende, ela já deu sinais de arrependimento genuínos. Os impactos desse pecado nas consequências são menores. Então, existe como você simplesmente não é dar um jeito na situação, mas é resolver isso com um processo já numa etapa bem anterior, né? Então, toda essa parte de confrontação, de trazer a pessoa a Cristo, a sua sanidade, faz parte de dar esse suporte àquele que está em pecado. Entendi. Léo, um fechamento agora para os nossos queridos web telespectadores. Web telespectadores, então o negócio tá chique. É, Meu convite a você é que você estude os textos bíblicos, que você veja a importância desse assunto, que você pense sobre esse assunto como algo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, não é algo que a igreja está inventando para punir as pessoas de maneira deliberada. A igreja não tem prazer nenhum no sofrimento das pessoas. Que você reflita, que você medite nas Escrituras, para que esse assunto torne uma realidade na sua vida, para que você esteja aberto a confrontar o seu irmão e a ser confrontado pelos seus irmãos, para que você possa estar aberto com a ideia de cada vez mais ser parecido à imagem de Cristo, conformado à imagem de Cristo, da maneira Uhum. bíblica. E a maneira bíblica vai passar pelo processo de confrontação, a maneira bíblica vai passar, em alguns casos, pelo processo de disciplina, e que você, se você estiver aí dentro da sua realidade, presenciando uma aplicação de disciplina, que você se aproxime também daqueles que são ofensores, para que você seja um instrumento de Deus para trazê-lo novamente a Cristo, que você seja um daqueles que vai ser o primeiro a perdoar, para que você possa incluir essa pessoa de novo no seio da igreja, Amém. né? Essa pessoa ela não tem que ser excluída. Ela está precisando de ajuda, da mesma forma que o ofendido está precisando de ajuda, né? E aí, para encerrar, eu vou dar um exemplo, mais uma vez, esse meu professor. Teve um caso na igreja dele, de uma pessoa que tinha uma posição de presidência em uma determinada sociedade, Uhum. e ele adulterou com, enfim, dentro da igreja. Hum. Ah, Ele foi disciplinado, ele aceitou a disciplina, a esposa perdoou e ele foi restabelecer o casamento. Parte do processo foi o pastor pregar para a igreja que a igreja precisava perdoar essa pessoa, que ele já tinha se arrependido, ele tinha que ser aceito novamente. Ele não poderia ser expurgado da igreja porque ele dava sinais de, apesar do seu grave pecado, dele ser um crente verdadeiro. Porque Davi também adulterou, né? Se a gente, não estou Uhum. falando que serve de Sim, comparação para sim. justificar o pecado, mas dando exemplo de homens, de pessoas crentes que cometem graves pecados. Então, quando a gente olha para isso, né, para que você possa ser parte desse processo, para que você contribua com a integração da pessoa, para que você contribua com o apoio das partes, que você não seja um fofoqueiro a respeito da disciplina, sobre qual foi o motivo, qual deixou de ser, né? Eu lembro aqui de uma circunstância que teve aqui na igreja de Pinheiros. Teve uma pessoa que foi disciplinada e por acaso tinha o mesmo nome meu, primeiro nome, Hum. né? Não era o sobrenome, mas era o primeiro nome. E aí uma pessoa chegou para minha esposa: "Tô orando por você", né? Minha esposa: "O que foi?" "Não, o seu marido, né? O seu marido adulterou, né?" Falou: "Não, foi outro, não foi o meu não", né. Então, Olha que situ né. não caia na ideia da fofoca, vá atrás, né, de ser um bom servo de Cristo, de consolar com o consolo que você tem recebido, né, de você dar o amor de Cristo, para ambas as partes, né. Ambos precisam de restauração, um mais emocional, o outro espiritual,
mas que tudo isso seja feito aí para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, Léo. Obrigada mesmo pelas palavras. Veio uma, uma Um comentário dúvida. póstumo aí. Não, uma dúvida. Olha aqui, estou até coçando a cabeça, né? Muito É, pergunta difícil, hein? não, não, ela vai ser fácil. Mas vamos supor assim, quando você está numa igreja, ele vai dos sinais, eu sei que pode ser um outro tema, mas se você, de fato, fica sabendo de alguns assuntos que podem ser considerados talvez fofocas, porque acho que não for assinado, não houve a disciplina, é uma igreja menor, e a pessoa está incomodada com várias situações, que aí vê uma, depois já vê outra, e às vezes a pessoa fica: "Será que eu devo me afastar da igreja, procurar outra, ou eu devo permanecer lá e continuar orando?". Como que você vê uma situação assim, quando as pessoas já estão um pouco incomodadas de estar naquela igreja? Olha, o que tem que ver é a questão se existe uma conivência ou não com o pecado, né? Uhum. Então, se a liderança da igreja está sendo conivente com o pecado dentro da igreja, eu creio que se você já tomou as medidas assim, se você já confrontou a liderança, no bom sentido, né? Não é chegar apontando o dedo, É, mas é se não, você gente. foi conversar com a liderança, pediu esclarecimento dos assuntos, porque às vezes a liderança tem informação, acesso a informações que nós não temos, né? Se você já conversou com a liderança está ciente das circunstâncias, ela entende que a circunstância é errada e mesmo assim ela é conivente com isso, eu entendo que você deveria, de fato, procurar uma outra igreja. Porque uma igreja que é conivente com o pecado, ela É. não parece com a noiva de Cristo, né? A gente esquece, a gente muitas vezes esquece, tira de perspectiva o que é ser igreja de Cristo, né? Então, onde a santidade não é valorizada, Jesus Cristo não é valorizado, a obra que ele fez não é valorizada. Então, de fato, vale a procura, né, de uma outra igreja. Muito bom, obrigada mais uma vez, Léo. Eu que agradeço. Gente, e olha, eu quero mandar um abraço para Lilian Félix, para a Lúcia Firmino, a Raquel Macedo, que está aqui com a gente, participando. E aqui, ó, a Lúcia colocou assim: boa tarde, graça e paz, pastor, bom ensinamento. E a Raquel está parabenizando todas as mulheres e quer participar do sorteio. Você viu, Léo, no começo do programa? Olha só que linda que Vocês lindo estão esse kit demais. que está aqui. Aqui tem uma flor. A flor, gente, é linda, só que para ganhar essa flor, né, para vir buscar o kit completo, o ideal seria se viesse retirar, porque é difícil para a gente mandar. Mas, olha só, o sorteio de hoje será desse espelho da Mary Kay, tô aproveitando a presença do nosso pastor aqui para falar. Eh, Mas esse esse espelho não é o espelho da alma, não, né? não, não é o espelho da alma, mas já Só mostra os defeitos exteriores. mas já ajuda um pouquinho. Ali a gente já olha e fala: "Meu Deus, o que que eu preciso tratar aqui?". Um perfume feminino e, olha só, um batom e um rímel. Ai, gente, vai uns bombonzinhos, foi preparado com muito carinho aqui para você. E então participe. Para participar, tá fácil, gente. Vocês já se inscreveram? Acho que todas aqui acho que já se inscreveram. Na descrição, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem nos comentários e aqui, ó, eu fechei, não vai dar para ver, claro, à distância, minha tela toda quebrada. Eu fechei o chat. Olha só. Aqui, ó, tem a descrição. Aí vai ter um link onde você vai clicar para poder participar do sorteio, gente. Fora isso aqui, ai, deixa eu segurar. Tá focando, a tela tá quebrada, né, gente? Calma, gente, eu vou esperar as lojas abrirem novamente, tá? Porque aí eu troco. Tá tudo fechado. Aí, olha só, vai ter o link aqui que você vai clicar na descrição para poder participar do sorteio. Fora isso, e tem outros dados importantes. Fora isso, aqui, ó, olha só, tem esse link aqui, ó. Tem um, dois, tem vários links que você vai poder clicar aqui, ó. Você vai poder clicar, tum, e preencher os seus dados. É um sonzinho, né? Tum, Pedro já riu aqui. Você vai clicar, vai preencher os dados e você vai participar do sorteio que vai acontecer logo mais. Antes disso, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a participação. Pastor, obrigada mais uma vez. Fica com Deus. No final do programa a gente continua conversando. Mas eu convido você a continuar aqui com a gente, que antes do sorteio tem notícia, tem informação aqui, ó. Eu quero falar, gente,
De uma super novidade, vai ser sempre novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, do seu escritório, né, do seu home office ali, um cantinho novo na sua casa, no seu lar, enfim. Qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos, com certeza, estão disponíveis numa loja bem pertinho de você, hein? Inspire-se, transforme, decore. Use o quê? Use Quali Vinil, gente. Vamos pensar com carinho e lembrando que Quali Vinil também, eles são aqui da igreja, são membros também da igreja da IPP. Então, assim, além de você estar utilizando, né, uma tinta de qualidade, você também está ajudando o seu irmão ali, ainda mais nesse momento que nós estamos passando. Então, vamos lembrar dos nossos irmãos em Cristo ali para dar esse apoio também. Ó, voltando aqui, eu quero falar do que bombou nas redes, o que bombou, no Instagram especificamente. E o que bombou é este post que aparece aí na sua telinha. Esse post é da Cris Correia, ela que tem um perfil e ela tem um trabalho, dá palestras, faz lives, tem e-book, tem um material completo, gente, sobre feminilidade. Na verdade, ela faz um trabalho muito voltado para alertar os riscos de ser feministas. Eu sei que nós estamos agora no período do Dia da Mulher, hoje, dia 8 de março, um dia especial que a gente pode comemorar, mas esse post que ela fez está incrível. Por que que ele está incrível, gente? Porque ele conta a história, ela desmistifica aquela lenda que existe das operárias que morreram incendiadas numa indústria e que daí surgiu a ideia de que seria o Dia da Mulher, né, porque elas foram tentar reivindicar os direitos e o dono as trancou e cometeu esse crime. E aí neste post, ela fez uma busca, uma pesquisa, e ela descobriu que isso não é real. A história não é. Então, entre lá no post e conheça o que está por trás do feminismo e também o que está por trás dessa comemoração da data. É claro que nós podemos, mesmo assim, aproveitar este dia para parabenizar outras mulheres. Vamos aproveitar esse dia para fazer um sorteio de um kit de maquiagem que foi disponibilizado aqui para a gente com tanto carinho. Mas vamos ter ciência, né, da verdade. É importante a gente saber a verdade. Então, vai lá no post, no Instagram, é arroba deixa eu pegar aqui para você, arroba underline Correia Cris, arroba underline Correia Cris. Vai lá, dá uma zapeadinha, já pega esse post, tem algumas páginas ali, você pode já ler, ela fez um resumo, mas o conteúdo completo mesmo está no e-book e lá na descrição dela, né, desse post, ela coloca todos os caminhos caso você queira adquirir conhecer e aprofundar ainda mais nesse assunto. Fica essa dica aí para você, tá bom? E agora, dando continuidade, é isso, gente. Vamos para o nosso sorteio. Acho que chegou a hora. Deixa eu ver quem que está aqui participando. A Lília, a Lúcia, todas vocês. Gente, comenta aqui para mim. Qual é o post? Cristiano, vou te responder. Ela fez um post no Instagram dela contando a história. Aí eu não vou, eu li, mas eu não vou contar agora. Eu vou deixar para vocês irem lá e ler, tá, gente? Mas eu fiz a leitura, tá muito interessante, foi revelador para mim. Então vai lá, leia, mas a história real, tá? Vou resumir aqui também. Já perguntou, eu gosto de falar. A história real é que houve uma falha, houve a explosão, tudo, queimou, mas houve uma falha na fiação, falha técnica mesmo, de fios mesmo ali do equipamento e pegou e incendiou o espaço. Mas tanto mulheres quanto homens também que estavam no local vieram a falecer. Foi um acidente com todos que estavam ali, foi um erro, né, uma falha que não deveria ter ocorrido. Por isso que é importante fazer manutenção, ainda mais de empresas, mas não foi essa história tão cruel que é contada e que tantas acreditaram por tantos anos, criando uma visão tão ruim, né, dessa questão da mulher, de não ter voz e ser massacrada, tentando calar. Então vai lá, vale a pena a leitura. Gente, a Letícia tá aqui, a Marli, então vamos para o sorteio? Espera aí que eu tenho que entrar num linkzinho aqui. Espera aí que eu vou entrar nesse link para a gente fazer esse sorteio, eu quero acompanhar de pertinho.
Vou contar com a ajuda do meu querido Matheus. Matheus, espera aí, Matheus. Ó, 1, 2, podemos. É que é assim, sorteio até eu acho que eu me inscrevi. Não, não me inscrevi não. Miriam de Souza Gaia. Parabéns, Miriam, você foi a vencedora. Miriam, eu vou pedir um favor, por favor, mande todos os seus dados. Eu vou colocar o telefone aqui da comunicação, que é o 11 9 8149 8444. É o telefone que está aparecendo aqui na sua telinha. Se você tiver no celular, já printa para não esquecer, porque o nosso programa ele é ao vivo e depois não tem reprise. Então já guarda este número e já mande para a gente os seus dados. Eu preciso do seu endereço, de tudo certinho, a cidade. Entre em comunicação com a nossa entre em contato com a nossa equipe, já deixe todos os seus dados lá com a gente, tá bom? Para a gente poder enviar o kit para você. Parabéns, olha que lindo! Vai ficar mais linda ainda e perfumada, que maravilha, gente. Outra coisa, gente, antes de acabar, eu quero dar 2 recadinhos. Agora, às 17 horas, ao vivo, Letícia Minervino irá conversar com o reverendo Arivaldias Casimiro para um bate-papo, para falar sobre o novo livro que ele lançou ontem, domingo. O livro é Generosidade. Então, participe do programa às 17 horas. Ah, e eu tô sabendo que vai ter sorteio lá do livro, hein? Então, não perca essa oportunidade. Com certeza, sua vida será muito edificada com uma conversa tão rica, né, que será com o nosso reverendo Arival. E hoje, às 20 horas, tem Conexão com Deus, gente. Só que tem um detalhe, será online, tá bom? Ao vivo por conta das determinações aí, dessas mudanças, né, do governo. Não será presencial, então fique em casa, reúna a família, todos bonitinhos ali e já deixa às 20 horas programada para começar a assistir o culto. E, gente, eu fico por aqui, mas até amanhã, se Deus quiser. Beijos, tchau!